Olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Iniciando esse primeiro vídeo, de uma jornada de vídeo que estaremos passando para dar uma introdução sobre o conteúdo de história, uma revisão sobre o conteúdo que já estudamos, certo? Primeiro mandar um abraço para todos os alunos da sala, para Ana Raquel, Yasmin, Karen, Maria Gabriela, certo? Para Jenison, Miguel, Raíssa, falar a vocês que estou morrendo de saudade e falar que esse momento difícil vai passar. E logo, logo estaremos juntos, aprendendo, brincando e nos divertindo e adquirindo cada vez mais conhecimento. Tá certo? Mas sem mais delongas, vamos para o que realmente importa. Gente, nesse vídeo eu vou dar uma breve enxugada sobre a proclamação da República e a Primeira República, certo? A Era Vargas e os movimentos sociais eu estarei explicando em um próximo vídeo e depois estarei orientando vocês também a fazerem algumas atividades do livro de vocês, tá certo? Bom, gente, vou falar alguns fatores que fizeram com que ocorresse a proclamação da República, certo? Está aqui um esquema bem produzido mostrando o processo que conduziu-se à República. O que fez com que o Brasil antes era uma monarquia, não é? Vivemos sob um sistema de monarquia com dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, certo? E tiveram dois fatores que foi bastante importante para a proclamação da República, que foi a questão religiosa e a questão militar. A questão religiosa foi algo que ocorreu entre o imperador, Dom Pedro II, que tinha um poder moderador, que nesse período no Brasil era movido sobre um poder moderador. Após o poder moderador tinha o poder legislativo, executivo e judiciário, mas o imperador tinha o direito de fazer tudo o que ele quisesse. Então, tudo estava submisso à autoridade do imperador, certo? E nesse período a Igreja Católica e o Estado não tinha a separação entre Igreja e Estado, eram um só. E o imperador Dom Pedro II, vou falar uma característica também dele, ele era maçom. E o Papa Pio IX, no ano 1864, ele fez um decreto em que atingia diretamente Dom Pedro II. Por quê? Esse decreto ele separava a igreja da maçonaria, dos maçons. Só que o nosso imperador, infelizmente, era maçom. E ele fez com que essa lei não se cumprisse no Brasil, porque a maioria das pessoas mais importantes do Brasil, eles eram maçons. Principalmente, o nosso imperador. E isso fez com que alguns bispos, principalmente de Olinda e de Recife, se rebelasse, contra o imperador, certo? E teve também a questão militar. Essa questão militar foi com que os militares, o Brasil passou pela guerra, venceu a Guerra do Paraguai, aliando-se a Argentina e o Uruguai, conseguiram vencer o Paraguai. E o exército brasileiro vieram dessa Guerra do Paraguai com ideias de república. E também eles queriam ser reconhecidos pela vitória, só que o imperador Dom Pedro II fez vista grossa em relação a isso. Isso fez com que os militares ficassem bastante chateados. E também o amigo de Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele também foi demitido por uma certa ocasião. E isso fez com que ele se rebelasse contra o seu amigo Dom Pedro II, que no ano de 1889 ele proclamasse a proclamação da República. Ele declarasse e demitisse o seu amigo Dom Pedro II.
Teve um fator que foi importante também, mas não tanto, que foi a questão da Lei Áurea, em que os fazendeiros eles ficaram insatisfeitos porque eles perderam perderam, né, os seus escravos, e nesse período os escravos eles tinham um valor grandioso, porque eles tinham investido nos seus escravos. Se eles tivessem a necessidade de libertá-los, isso fez com que eles tivessem um prejuízo, né? Que eles acreditavam que tinham tido um prejuízo. Isso fez com que eles fossem contra Dom Pedro I e quisessem a república, porque eles também não tinham participação política. Mesmo os fazendeiros, senhores de café, os criadores de gado, né, de Minas Gerais, eles tinham um poderio gigantesco, mas eles não interferiam na política, eles queriam participar. E com a proclamação da República, a gente vê que eles participaram bastante. No primeiro governo, o governo de Deodoro da Fonseca, foi instalada a primeira Constituição. Essa Constituição de 1891 foi uma Constituição federalista, em que separava o quê? A Igreja do Estado. Então, olha aí que aquele fator que ocorreu por Dom Pedro II ser maçom, se fosse república, isso não seria um problema. Mas, a partir de 91 foi que o Brasil separou-se a Igreja do Estado. 1891, viu, gente? Século XIX. Separou-se em 3 poderes, tirando o poder moderador, e separou somente em 3, executivo, legislativo e judiciário. E também decretou o voto universal. O que foi esse voto universal que não era universal? Foi um voto em que só homens, com exceção de analfabetos e soldados e membros da igreja, que tinham direito ao voto, e a mulher não. Também teve uma reforma e crise financeira, e levou-se o que ao encilhamento. A crise do encilhamento foi uma bolha econômica em que ocorreu no Brasil entre o final da monarquia e início da república. E estourou durante a República da Espada, a República de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Certo? Foi um período de grandes crises para esses caras. Bom, gente, a Primeira República foi um período em que as oligarquias estiveram no poder. Foram as oligarquias econômicas. As oligarquias que eu expliquei na sala de aula. Elas ditavam o poder e falavam quem seriam o presidente. Com isso, ele teve o Convênio de Taubaté, foi um convênio entre os grandes produtores, certo? Quem ficava no poder era a política do café, mas não só era a política do café, política café com leite, borracha, cacau e pecuária. Os governadores estavam e os coronéis, eles garantiam o voto para a população que que as oligarquias escolhiam. A indústria e o operário. Entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes e o de operário quase duplicou. Os motivos do crescimento são capitais nacionais, acúmulo com exportações agrícolas, sobretudo de café, disponibilidade de matéria-prima, o Brasil tinha bastante, grande oferta de mão de obra barata, porque no Brasil muitas pessoas necessitavam de trabalho, né? Estava passando por uma crise por conta do encilhamento, e um sistema de transporte ligado aos portos, principalmente por ferrovias, certo? A região sudeste, sobretudo São Paulo, recebeu maiores investimentos liberando a corrida industrial no Brasil. Então foi na região de São Paulo que iniciou-se as primeiras indústrias brasileiras. Esse processo de industrialização fez com que a cidade de São Paulo se tornasse uma cidade moderna e urbana. Esse processo de industrialização e modernização ocorreu ao mesmo tempo em várias cidades, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né?
Em São Paulo, com o boom da economia cafeeira, a cidade ganhou uma extensa rede ferroviária, comercial e financeira. Dois marcos decisivos nesses processos são o LIC, constituição da empresa responsável pelo serviço de transporte e distribuição de energia elétrica, e os bondes elétricos, aumentando a velocidade e diminuição nos tempos de transporte e melhoria na higienização pública. E a chegada, teve uma grande chegada de imigrantes no nosso país. E desses imigrantes que chegaram, 57% eram somente para São Paulo. Então, São Paulo ganhou uma grande evolução em relação aos outros estados brasileiros. Já Rio de Janeiro, nossa capital, estava vivendo um processo de modernização, querendo cidades ser parecidas com as cidades europeias, não é? Por conta que nossa capital tinha que ser cidades semelhantes às cidades europeias. E teve o processo de Belle Époque, ou Belle Époque. Bela Época. Essa Belle Époque trouxe avanços tecnológicos, luz elétrica, cinematográfica, entre outras, reformas urbanas. E também houve o processo de demolição dos casebres, que foi destruído, né, os cortiços que ficavam no centro. E houve também a lei obrigatória da vacina e a revolta da vacina, que foi uma revolta que ocorreu no Rio de Janeiro.